Último bloco do Antenados no Geral. O que Deus espera? A gente está no quarto bloco. Você já parou? Você se perguntou nesse intervalo, o que Deus espera de mim como telespectador da Boas Novas, como crente da minha igreja, como membro da minha igreja, como esposo, como filho, como pai, como tio? O que Deus espera de mim? O que eu tenho que fazer? Lembrando que às vezes a gente coloca condicionais para Deus. Deus me faz isso, me dá isso, que eu vou ser assim contigo. Então faz o seguinte, seja assim primeiro com Deus o que você quer ser, que Ele vai dar aquilo que você espera. Deus é assim, Ele bota o contrário. Se você quer muito dinheiro para abençoar a obra de Deus, faz o seguinte, começa a abençoar agora, que Ele te coloca sobre muito. É isso que Ele quer dizer quando seja fiel um pouco, te colocarei sobre muito. Pense ao contrário do que você pensa hoje, que você vai entender qual é a expectativa de Deus para sua vida. É um bom começo aí, né? E com simplicidade, a gente estava falando. Com simplicidade. Gente, não precisa inventar. Tudo bem que é bom, às vezes, você entender a doutrina da sua igreja, você se especializar em escatologia, mas se você acredita que Deus vai voltar e vai ter repescagem, vai ficar gente ainda, assim, pré, pós-tribulacional. Meu irmão, isso aí, meu Deus do céu. Tem coisas que não é pra gente debater, que não é pra gente pensar nisso aqui. Tem coisas que só vão ser respondidas lá na eternidade. E aí você vai saber, então era isso. Às vezes você vai chegar aqui. Eu estava errado, julgando os outros, totalmente errado. Então eu acho que dentro dessa simplicidade, o que é comum, por exemplo, Salmo 133, são 3 versículos apenas, mas que profundidade, porque Davi vai dizer o seguinte, olha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Aí ele dá as 2 explicações, né, comparações, e ele termina isso, porque ali o Senhor vai ordenar as bênçãos. Eu acho que a simplicidade, André, está em nós entendemos o seguinte, o que é arrebatamento? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer após o arrebatamento? Para entender que nós precisamos ter tudo em comum, né? Para não ficarmos às vezes preocupados porque um crê nisso. Capítulo 14 de Romanos. Porque quando nós fomos para o céu, gente, nós vamos para lá para o céu, sabe para quê? Para sentar e aprender direto da fonte. Porque arrebatamento, eu costumo dizer que tem pessoas que pensam que vão para lá para ficar bebendo água de coco da Praça Celestial ou tomando suquinho. Talvez até tenha isso, que Deus é bom, falamos até sobre Coca-Cola pelo céu. Mas na verdade nós vamos nos preparar para um milênio, que nós vamos depois voltar para essa terra aqui, governar. Vamos ser sinceros e interpretar a Bíblia, porque é isso. Então, se no céu nós vamos aprender direto, então vai lá estar. Aliás, no céu, o guardião da porta, ele não sabe o que é crente batista, ele não sabe nada disso, o que é Assembleia de Deus Universal. Você perguntar para ele, o que é isso? Não, no céu, aqui na terra só existem 2 igrejas. A que vai subir e a que vai ficar. Pastor Mois, eu penso assim. Acabou. Essa questão, a questão da salvação, de estarmos no céu, a regra vai valer para todos aqueles que têm Jesus como único e suficiente Salvador. A regra vai valer independente da igreja. Quem está falando da igreja, da doutrina, essas coisinhas. A regra é uma só. Eu vou ser fiel ao Senhor. Na igreja, quem está falando fácil, a gente pegar o cálice e tomar muito fácil. Quiseram que nós fôssemos arrebatados no dia da ceia, né? Pois é. Só que isso não vai acontecer para todo mundo. Então, independente da igreja que eu esteja, que eu tenho Jesus como único Salvador, fato, isso aí ninguém pode questionar. Segundo, que eu vou ser fiel ao Senhor ali no meio da igreja, como vou ser fiel ao Senhor no relacionamento com a minha esposa, de ter comunhão com ela, com os meus filhos, no meu trabalho, e vou ser justo onde quer que eu esteja. Isso vai valer para a igreja batista, para metodista, para assembleia, para maranata, para Nova Vida, para... Eita! Tocou aqui. Deixa eu trazer uma pergunta que vai dentro disso aqui. Olha aqui, um católico mandou pra gente agora. André, o que Deus espera de um católico como eu, que cresceu na cultura do catolicismo, que mesmo amando a Deus acima de todas as coisas, e Jesus como mediador, eu entendo que isso é o único jeito. Mas ainda tenho minhas culturas, eu tenho imagem, tenho cordãozinho, tenho santinho, mesmo entendendo que eles não têm efeito. A prática automática da cultura pode afastar alguém da graça de Deus? Eita Deus. André, eu gostaria muito de falar sobre isso, porque eu tenho um exemplo... Que é uma coisa que a gente está falando. Mesmo tem muito irmão católico que já está no céu já. Que, às vezes... E aquilo que a gente fala, mas está com santinho... Porque às vezes é cultura. Eu, como assembleano, eu tenho algumas culturas minhas também. O coração do homem só Deus conhece. Entendeu? Deixa eu dar um testemunho rápido aqui, que eu não posso deixar. Meu pai era um homem de carnaval. Meu pai foi comissão de frente da Mangueira muitos anos, eu era garoto, criança. E foi de espiritismo, minha mãe também.
Um dia, meu pai era muito moleque. Um dia, o meu pai, ele entrou numa igreja católica ali na Avenida Chile, e ele estava cansado daquela vida. E ele conta, meu pai é falecido, já tem alguns anos, e ele conta que ele começou a chorar e não sabia nem o que estava sendo pregado lá, estava falando na missa. Ele fez o senhor está falando comigo, ele chorou compulsivamente. Ele saiu dali, chegou para minha mãe, eu vou para a igreja. Você vai comigo, minha mãe? Vou. Olha, a coisa começou a mudar. Meu pai foi para a igreja católica. Meu pai, ele estava com sede de Deus. A igreja que ele conhecia era a igreja católica. Levou um primo meu, Adelino Moreira, que já é falecido também, que era violinista e tal, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Conheci muito, pastor Adelino. E era homem de noitada, tocar em bares e tal. Levou ele para a igreja católica. E depois ele foi para a Assembleia de Deus. O Adelino Moreira, pastor falecido. O meu pai, depois de um tempo, foi para a Assembleia de Deus de São Cristóvão. Ficou um mês. Um mês ele ficou lá. E ele voltou. A gente preocupado, católico, éramos católicos, né, jovens, adolescentes, lá no meu lugar, porque aquele povo não precisa de mim. Lá do outro lado precisa. O meu pai foi líder carismático durante muitos anos. Muitos anos. Ficava na igreja, mandava para outro. O meu pai engolia a Bíblia. Meu pai é um homem convertido dentro do catolicismo, com o Senhor salvo. Então, quando a gente fala, tem gente, porque as pessoas têm preconceito, não, católico, não, tem gente salva. Sabe por quê? Porque colocou Jesus como salvador da vida dele. Agora, e detalhe, o senhor vai libertando a respeito do nosso ouvinte que falou, mas eu trago mais. Se ele ler a Bíblia, se ele pegar a Bíblia que ele tem ali, e ele fazer dessa Bíblia a palavra de Deus, aos poucos essas coisas que ele ainda tem, ele vai tirando, porque meu pai não era envolvido com nada disso. E estava dentro de uma igreja católica e com um grupo carismático grande que hoje 90% já e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois é, dentro dessa simplicidade, porque dentro das nossas igrejas, lamentavelmente, tem muitas pessoas que infelizmente não vão se salvar. A gente não é juiz, não estou de toga aqui, mas quantas pessoas que estão vivendo, a gente às vezes, falamos até em off sobre hoje, como está o comportamento, a dissidência, pessoas que ontem fizeram duas aulas de seminário, e aí abrir a igreja, porque na verdade já acha, e não terminou. Se terminasse, ia aprender que na verdade tem que ter o chamado, enfim, estão aí os dissidentes criando constrangimentos e tudo mais, e a gente tem que, como pastor e tal, ministro, usar a ética para, afinal de contas, a gente não pode. E está vendo aí, isso na realidade, você falou sobre a conivência. Porque a gente se omite com relação a muita coisa, porque a gente quer ser muito ético, e as pessoas fazendo o que querem. Extrapolando no outro lado também, tem que julgar também. Né? Mas a Bíblia também diz muito claro, o Senhor diz muito claro, é certo que escândalos virão, mas ai por intermédio daqueles que mas, pastor Marco, mas a questão que a gente está falando é que às vezes nós nos omitimos, e nessa omissão que nós temos, nós temos nos tornamos coniventes. Então o pecado tem que ser exposto. Só para concluir a questão do meu pai depois se converteu, foi para a Assembleia de Deus, e Deus transformou a minha família, a família da minha mãe, quase que todo mundo se converteu, porque meu pai foi referência do homem que lá, sendo fiel à palavra do Senhor e não a dogmas. Então, que os católicos, aqueles que estão nos ouvindo, é pensar sempre o seguinte, a referência que ele tem que ter é a palavra de Deus, que ele tem na casa dele. Tá? Assim como nós evangélicos. A gente pode estar na igreja também, tem um pastor, a nossa referência é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Até porque o pastor Amós colocou aqui muito bem. Porque tem muita gente que está na nossa igreja hoje que fez dela porque se acostumou a ela, mas não vive a palavra. Um crente cultural. E qual foi o exemplo que a Bíblia nos dá do cristão fiel ali? Os bereanos, aqueles que iam examinar a Escritura. Não quer tudo mastigadinho. Hoje em dia, eu quero sentar aqui, eu quero ver uma palavra que venha ao encontro das minhas necessidades. Vai lá pesquisar se é isso mesmo, porque se o pastor, ou mal intencionado, claro, tira uma vírgula da palavra, distorce todo o ensinamento. Então, tem que se observar a Bíblia. Chegamos ao final do Antenados Geral, passou rápido, voou esse tempo aqui. André, nisso tudo, ouvi o debate,
Na prática do dia a dia, o que eu posso fazer, André? O que Deus espera de mim? Já que esse aqui é o nosso tema do nosso debate hoje. E é simples, isso está citado na Bíblia, e são práticas abrangentes que vão mudar o dia a dia das suas escolhas. Ama o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Trata os outros como você trataria a si mesmo, como você gostaria que eles te tratassem. Vai ver as coisas mudando em todos os ambientes, na tua casa, na tua esposa, na tua família, nos teus filhos, no teu trabalho, na tua igreja, tudo que é lugar. Ama o teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui na Antenados. Deus esperava isso aqui da gente hoje. Obrigado. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Don't go mystical paranoid. Not now. That computer thinks. These cells think.